E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Surgiram boatos durante essa semana de uma panela no elenco do São Paulo e de que estariam criando conflito com o técnico, brigando com o Zubeldia, fazendo escarcéu e tudo mais. E aí a gente vai trazer um pouco de apuração, mas também de opinião em cima desse tema. Por quê? É um tema que eu sou da seguinte opinião, falei um pouco mais cedo hoje também no Bom Dia Tricolor e repito aqui também para a audiência do Papo com o Sá. O São Paulo perder de 4-1 pro Vasco é uma coisa que é inexplicável, é uma vergonha e é algo que é atípico. Feito isso, feito um São Paulo que vinha aí de 12 jogos, né, contando 13 com o que era o do Milton Cruz, de invencibilidade, 4 jogos que não ganha, o torcedor busca respostas, ele quer entender por que o time teve uma queda tão bruta de rendimento, por que parou de jogar, por que parou de ter aquele desempenho que vinha encantando com o Zubeldia, e o São Paulino busca uma resposta. Eu acho, Nick, que, em geral, o São Paulino tá meio que agarrando a primeira versão que ele ouve, porque meio que faz sentido com o que ele já tinha criado na própria cabeça, sabe? Então, assim, o cara tá no meio da crise, não sabe onde que ele vai justificar isso, vem uma primeira versão, não importa de onde vem, aí o cara já agarra e toma como verdade. Eu acho que o papel do jornalista nesses momentos, enfim, nesse cenário, é apurar, é ir atrás das fontes e assim, dos lados, né, de quem participa desse boato. Foi o que eu fiz também nas últimas horas, conversei então com pessoas do elenco, comissão técnica, e não é que eu enviei um zap pro Zubeldia, né, é pessoas da comissão técnica que são pessoas do entorno, e também da diretoria. O que eu pude ouvir dos três é que eles tratam como sandice a história que tem uma briga entre técnico e elenco, técnico e diretoria, falam que tá tudo bem, tudo certo, mas foi um jogo horrível do São Paulo. Até uma pessoa falou num papo mais informal, foi um jogo de merda, ponto final. Então, assim, esse é o pensamento interno. Claro que gera uma dúvida pro São Paulino, gera uma dúvida. Por quê? Porque você começa a ter uma queda do nada. Agora, a gente sabe que, existe também quem ama ficar alimentando suposições, conspirações e boatos em cima do São Paulo, Nick. Eu, particularmente, creio nessa versão de que, de fato, não há um racha entre elenco e técnico. Eu acho que o São Paulo faltou perna em muitos momentos em campo e é um time que jogou, de fato, muito mal. Isso tem que virar a chave. Agora, daí para ter uma briga que querem derrubar o treinador, é suposição demais, talvez, né, Nick? A grande questão que eu acho é a seguinte: a forma como aconteceu levanta algumas suspeitas, alguns questionamentos. E a conclusão mais fácil, mais simplista de se É a tomar é mais óbvia. justamente isso. Então, ainda porque durante a transmissão do jogo contra o Vasco surgiu aquela informação do Sabino, que não quis aquecer e não sei o que. Então, assim, existiam elementos também para as pessoas chegarem nessa conclusão. A postura do São Paulo nesses 2 últimos jogos, do Cuiabá e do Vasco, principalmente no do Vasco, foi assim, cara, lamentável, lamentável. Se a gente fizer um flashback desses 4 últimos jogos, então, que a gente está falando, contra o Inter, o primeiro tempo foi horroroso. O São Paulo jogou pessimamente mal contra o Inter no primeiro tempo. No segundo tempo, conseguiu se encaixar um pouco mais, e aí teve não só o lance do Caleri, que foi anulado, né? O gol do Caleri anulado, que até agora não dá para saber com certeza se estava ou não estava impedido, e depois teve 2 milagres ali do goleiro do Inter, salvando 2 bolas do Lucas. Então, beleza, empatou, poderia ter ganhado, poderia, mas o goleiro pegou, o VAR anulou um gol, então ficou aquele gostinho amargo, mas, né, não deixa de ser não é um resultado péssimo, né? Não é excelente, mas também não é péssimo. Aí tinha aquela discussão, pô, mas o Inter nem estava no Beira-Rio, estava com desfalque, tudo isso é verdade. Mas assim, o São Paulo, tirando o primeiro tempo horroroso, no segundo produziu alguma coisa. Gol anulado e 2 chances claras ali com o Lucas, que foram muito mais mérito do goleiro de ter defendido do que erro nosso. Contra o Corinthians, o São Paulo abre o placar, aquele clima de apoio da Neoquímica Arena em favor do Corinthians já tinha começado a estremecer, e o São Paulo de novo dá uma recuada. É, de certa forma, compreensível, porque o Corinthians, acabou de tomar um gol, eles vão vir para cima com tudo. De fato, eles vieram para cima com tudo. Talvez o São Paulo teve
uma estratégia de esperar um pouco o Corinthians para depois sair num contra-ataque, por exemplo, fazer um outro gol, apesar que o time não era uma escalação moldada para contra-ataque, né? Não tinha ali caras tão velocistas. Mas eu entendo, o Corinthians jogando em casa, a torcida empurrando, aquela coisa. São Paulo vai lá, toma um empate num gol ali, deu espaço, o Coronado bateu e tal. Aí consegue fazer o 2-1 num gol contra, uma jogada bem trabalhada nossa. Faltando 2 minutos para acabar o primeiro tempo, a gente sabe como é importante você ir para o intervalo com uma vantagem no placar, e tem aquele lance do Luciano, para mim, uma displicência, uma falta de seriedade de dar um bicão na bola, sabendo que estava terminando o primeiro tempo, e beleza, toma o segundo gol. E aí o Corinthians igualou o jogo. Depois o Caetano é expulso, o São Paulo tem mais uma chance com o Michel, mais uma vez com o milagre do goleiro adversário, e aí o jogo acabou. Acho que ali o São Paulo, cansado, porque teve 2 dias a menos do que o Corinthians de preparação, falou, cara, se a gente sair com tudo agora com 10 minutos, é capaz ainda de tomar um gol, e aí é pior ainda. Vamos abraçar o empate aqui, que também não é um péssimo negócio. Esse primeiro recorte dos 2 primeiros jogos, Gabi, eu acho que assim, cara, houve momentos bons com momentos ruins dentro das partidas, mas ok. Os times do Inter e do Corinthians, apesar dos desfalques, são bons times, tem questão de clássico e tudo mais, ok. Passando daí para o jogo do Cuiabá e do Vasco, aí o cenário é completamente diferente, na minha opinião. O São Paulo não criou, o São Paulo não teve chance. Contra o Cuiabá, o São Paulo teve uma postura de marcar o Cuiabá numa linha baixa, sendo que aí fica muito mais difícil. Você recupera a bola lá no tiro de meta, até você chegar, até você construir. O Cuiabá estava fazendo uma pressãozinha um pouquinho mais alta, o São Paulo não conseguia fazer nada. E aí o Zubeldia, naqueles 10, 15 minutos finais, me surpreendeu muito que já no intervalo ele não fez alteração, né? A gente comentava até no grupo nas coisas, falando, cara, o São Paulo tá jogando nada. Os caras estão pregados em campo. O Zubeldia vai voltar do intervalo com, no mínimo, 3 substituições. E ele não fez, né, cara? Ele volta com o mesmo time. Então ali foi o primeiro ponto que falou, opa, por que ele não mexeu? Se a alegação é de que o time tá cansado, por que você não põe, então, cara com pulmão, com sangue novo, né? E aí, depois, no final, quando ele abre mão de tudo para conquistar a vitória, que principalmente quando ele tira o Alisson e coloca o Ferreirinha, o São Paulo ficou sem meio de campo e acabou tomando um gol. E aí, é que eu falei, né? Aqueles 2 empates anteriores que poderiam ser resultados bons se o São Paulo fizesse a lição de casa, aí já, opa, então, peraí. Então, não foi tão bom assim. E aí, contra o Vasco, para mim, é o pé enfiado de vez na lama, né, cara? O Vasco com 3 mil torcedores no estádio, na zona de rebaixamento, sem treinador, briga entre SAF e clube associativo, aquela coisa toda. Os caras vaiando o Vasco, o São Paulo vai lá, abre o placar com 10, 15 minutos de jogo. Cara, a partir dali, o São Paulo teve pelo menos 15, 20 minutos para fazer mais 2, 3 gols, sem se esforçar demais. Os caras vaiando o tempo inteiro. E ali que me chamou a atenção. É esse o ponto que eu acho que aí levantou a suspeita em todo mundo de falar, cara, aconteceu alguma coisa. Porque o trabalho do Zubeldia, na sequência invicta, mesmo nos jogos em que a gente já falava aqui que não era, que o resultado tinha sido melhor que o desempenho, uma coisa nunca faltou, intensidade. O Zubeldia sempre foi o cara de dar chute no copinho, de correr volta olímpica para comemorar o gol do Luciano, de abraçar o Ferrarese, de ir lá no escanteio falar com o Eric, aquela coisa toda. Nesse jogo especificamente contra o Vasco, já um pouco do Cuiabá, a gente não viu isso. A gente viu ele falando para administrar, devagar, paciência. Então, assim, por quê? A gente queria essa explicação. Por que foi cadenciar o jogo? Era o cansaço físico? Então, coloca alguém que teria mais condição física de jogar. Ah, mas os reservas não estão jogando tão bem. Tudo bem, mas é melhor um reserva com 100% de intensidade do que um titular 10 por hora. E tudo isso foi levantando essas suspeitas, né, cara? Pô, por que o time mudou tanto de um jogo para o outro? E aí, depois disso, com essa postura, se tomar 4 gols do Vasco e ser completamente dominado pelo Vasco no segundo tempo, a ponto de virar uma goleada, acho que naturalmente levanta essas suspeitas, mas é o que você disse, o seu papel, de outros caras que têm uma cobertura muito próxima lá no São Paulo, como o Arnaldo, como o Plihal, que também vem endossando bastante o que você falou aqui agora, é que isso foi muito mais um desacerto de estratégia, de falar, o Zubeldia não está acostumado com o calendário brasileiro, com a competitividade do futebol brasileiro, etc., do que propriamente uma crise. Apesar de
também ter estranhado num primeiro momento e achado que tinha acontecido alguma coisa, eu acredito muito na versão que vocês estão passando e espero que, se isso foi reconhecido como um erro, eles consigam corrigir agora já para a próxima sequência, que é igualzinha, né? São 4 jogos em 10 dias, a mesma coisa. E esses 4 jogos aí podem colocar o São Paulo numa posição muito ruim, né? E assim, Nick, eu adoro ler o chat, acho que a participação do pessoal é sempre muito importante e é bom também para entender as visões de quem tá de fora e não é também do nosso meio, assim, não tá tão imerso no São Paulo, que tem as suas ideias. E aí eu vou ler algumas mensagens aqui que foram destacadas que são contra o que a gente fala, só para tentar entender o posicionamento. César Pesotti, por exemplo, fala que não é nada de suposição, que tá na cara, e fala que ninguém muda o que meus olhos veem. César, é o que eu venho falando aqui. Você já criou a sua própria verdade, você já criou a sua própria convicção. Nada do que eu falar aqui vai mudar o seu pensamento, é porque para você foi uma resposta mais óbvia. Você via em campo que estava esquisito, viu uma versão inicial de que havia uma crise mesmo, de que havia um racha entre elenco, e tomou como verdade. E aí o Anderson Cruz também fala sobre isso. Fala, né? Quem garante que isso não foi falado para jogar debaixo do tapete? Eu acho que assim, se é uma versão da diretoria apenas, beleza. Agora, eu particularmente, não sei os outros, tá? Eu particularmente falo da minha apuração. Conversei com pessoas da diretoria, da comissão e do elenco, com o jogador do São Paulo. Então, assim, eu não acho que 3 pessoas vão mentir no mesmo ponto, se o ponto é tanto incômodo assim no dia a dia, de, pô, tá impossível trabalhar com esse cara aqui, esse cara a gente quer derrubar ele até o final. Agora, infelizmente, uma ala da torcida já criou a sua própria verdade. E crise em qualquer clube grande do Brasil vende. Crise no São Paulo, crise no Corinthians, crise no Flamengo, crise no Palmeiras, isso vende. Isso é a coisa mais fácil do mundo de você falar. Então falar que tem racha, falar que tem briga, falar que tal jogador não gosta do técnico, tal coisa, é fácil. Fato é, se o São Paulo ganha quinta-feira e então jogando bem, acabou a crise. Então esse racha que vocês estão falando agora não existe mais. Eu acho que é campo. O campo tem que responder. Concordo com vocês. Tá de uma certa forma uma coisa ruim, porque o campo parou de responder do nada e a gente começa a tentar achar questionamentos. Internamente, o que falam da sequência muito ruim, que São Paulo mal consegue treinar, mal consegue descansar. Eu acho desculpa, eu acho que o São Paulo deveria ter ganhado do Cuiabá e do Vasco com um dia de descanso ou com 15 dias, dias para repousar. Mas, ao mesmo tempo, Nick, eu acho que o torcedor que fala isso, infelizmente, ele já criou a sua própria verdade. E aí é difícil tirar da cabeça. Só o campo pode tirar da cabeça. Só o São Paulo ganhando do Cuiabá, ganhando do Bahia, que você abaixa isso. E aí tem algumas mensagens, por exemplo, não é julgando mensagem não, porque eu acho que faz parte, participação. João Henrique, por exemplo, fala que o Rafinha disse em rede nacional que o Zubeldia é maluco. Quem fala isso do técnico? Ele falou do jeito dele de invadir o campo, brincalhão. Então, assim, aí passa a ser conspiração, né? Passa a ser uma coisa de, tipo assim, pô, o cara, tudo que ele faz, então agora, tudo que os caras fazem, estão dando a entender. Porque você já colocou na sua cabeça, infelizmente, que tem panela, que tem racha, querem derrubar o técnico. Isso, infelizmente, ninguém tira, né? Eu entendo quem pensa que tá estranho, acho que o campo tem que responder, mas eu acho que tem muito esse alarde, esse boato. E assim, pelo que eu pude apurar, pelo que eu ouvi da boca dos outros, e eu confio plenamente na versão. Não tem crise entre técnico e elenco, não tem elenco paneleiro querendo derrubar o técnico, até porque falam do Luciano, Lucas Moura. Você imagina o Lucas Moura, a essa altura da vida dele, da carreira dele, fazendo panelinha para derrubar treinador? Eu acho muito lúdico esse cenário, Nick. É o que eu falei, cara. O que chamou a atenção é que foi uma queda muito vertiginosa, assim, né, cara? Não foi um negócio. E outra coisa, se você for lembrar de outros papos que a gente teve aqui, ou mesmo no Twitter, mencionando Arquibancada, outros programas nossos do canal, participações, etc., eu já estava falando, já faz um tempo, que eu estava falando, olha, os resultados estão sendo muito bons, mas o São Paulo tem momentos de desempenho ruim. E isso não é uma crítica ao Zubeldia, é uma crítica ao trabalho, de dizer que não presta, são alertas. Falar, olha, alguns pontos merecem atenção aqui. Aquele espaçamento do meio de campo, já era uma coisa que estava acontecendo em alguns jogos. O São Paulo foi amassado pelo Cruzeiro naquele jogo antes da expulsão do Marlon, e depois conseguiu o segundo gol, segurou lá e só não tomou um gol por competência do Rafael e um pouco por sorte também, bola na trave, não sei o quê.
São Paulo não fez um bom jogo contra o Barcelona no Morumbi pela Libertadores. Contra o Talheres, que era um time muito mais forte, valendo liderança. Jogou com espírito de Libertadores, mas não foi um jogo espetacular do ponto de vista técnico, de grandes jogadas e nada. A gente fez 2 gols, um no último minuto do primeiro tempo e um no último minuto do segundo tempo. Né? Então, assim, depois teve o Cruzeiro, que eu citei, o Inter, o Corinthians, o Cuiabá, o Vasco. Nessa sequência, São Paulo não fez nenhum grande jogo. Mas, apesar disso, a forma como aconteceu contra o Cuiabá e o Vasco foram, assim, fora da curva, inclusive considerando essa quedinha de desempenho anterior. E aí, naturalmente, cara, eu fui um cara que eu mandei uma mensagem para um amigo meu lá de dentro e falei, cara, aconteceu alguma coisa, não é possível. Eu tava pensando isso também. Na verdade, eu perguntei, né? Cara, aconteceu alguma coisa? Porque, não justifica. Principalmente essa perda de identidade, de intensidade. Eu senti, cara, sinceramente, posso estar completamente enganado. E o Zubeldia também tem questão de perder o amigo lá que faleceu, que trabalhava na comissão dele e tudo mais. Mas mesmo nas coletivas eu senti ele abatido. Ele tá desiludido, eu acho, Nick. Entendeu? Ele tá desiludido, e isso não pode ser só com o elenco. Tem também toda uma questão de assim, claro, calendário e críticas também, porque pro cara é esquisito também, por quê? Porque há 20 dias ele era o popstar. Ele era o cara que, pô, o São Paulino amava, era o cara que tava em alta. E aí ele empata 2 jogos e perde 1, já era fora do Beldia, já era aquela coisa, aquela crise tremenda em cima dele. Eu senti ele contra o Vasco, principalmente por desempenho muito abatido. Isso falo internamente. Ele sente que o time vai estourar a qualquer minuto. Quando ele coloca o Michel Araújo na direita, dá um recado claro de que o Igor Vinícius ia estourar e ele não tinha opção. Ele não tinha alternativa dentro do elenco. Claro, e aí tem gente que vai associar com, enfim, panela. Concordo muito com o que diz a Daiane, falando que falta transparência e isso abre margem. Concordo com ela também. E tem também o pessoal que fala, né? Falando, mas, pô, tá na cara, para de mentir pra gente e tal. Jornalista pura, conversa com os lados. Conversei, isso foi passado de forma muito clara por todo mundo. Não é só que o cara da diretoria que não quer, que quer abafar o tema me falou. Foram 3 pessoas diferentes. Então, assim, eu tenho plena confiança na versão de que não existe, de fato, esse clima terrível na Barra Funda. Agora, é uma situação que, assim, cada um, é o que eu tô falando, uma ala da torcida, infelizmente, já tomou como verdade absoluta a crise. Então você vai debater com o cara e falar, tem crise, eu tô vendo. Então beleza, você tá vendo. Se o São Paulo ganhar quinta-feira e ganhar domingo, virar a chavinha, tinha crise mesmo? Então eu acho que é muito, o campo tem que responder. Se o São Paulo ganha do Criciúma, ganha do Bahia, abafa um pouquinho, fica tudo mais tranquilo e fica tudo menos caótico, Nick. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.